Tá. Gente, que honra estar aqui no Parque Municipal nesse exato momento, porque uma tarde linda, agora fim de tarde, de sábado. Nós estamos aqui com dois mestres maravilhosos, falaram aqui, já destrincharam muita coisa aqui para mim interessante. E nas mãos dele está um livro aqui maravilhoso, Em Busca do Verdadeiro Eu. Se para o canal Ser, não tem título melhor esse livro, Em Busca do Verdadeiro Eu. Nós que gostamos de filosofar, nós que gostamos dessa parte de toda a espiritualidade universal, estamos aqui falando com dois mestres, vamos ter o prazer. Qual que é o nome do senhor? Girivara. Girivara? Girivara. 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 Senhor Girivara, o senhor é de onde? Eu sou daqui do tempo de Belo Horizonte. De Belo Horizonte. E o senhor, o que o senhor tem para poder falar hoje para a sociedade? O que vocês fizeram aqui? Qual é a missão do senhor? O que o senhor tem para poder, quais palavras que está tocando para o senhor falar? Bom, eu vou usar das palavras de Prabhupada quando ele coloca que todo mundo está envolvido numa busca de perguntas e respostas, tá? E isso não é uma coisa que acontece só com os seres humanos. O canto dos pássaros é também uma forma de perguntas e respostas, tá? Que delícia. Então toda a natureza, toda a atividade visa isso, essas perguntas e respostas. A sociedade humana ela está fazendo perguntas e respostas, mas ela nunca está satisfeita com isso. A melhor explicação disso são conceitos como a Terra gira, os planetas giravam em torno da Terra e hoje é o contrário, tá? E a única assunto mesmo que satisfaz a alma humana é sobre Krishna, tá? E o que aconteceu hoje aqui é exatamente isso, uma oportunidade das pessoas tomarem consciência de Krishna. E quem que é Krishna? Krishna é a suprema personalidade de Deus. Tudo que existe aqui acontece pela misericórdia dele. Uma analogia muito simples, você tem uma semente, tá? Você põe ela na terra. Mas o que faz essa semente simultaneamente sair em busca de águas e para fora em busca da luz do sol? Isso não é uma obra de uma casa. Isso é uma obra de Krishna, porque Krishna está presente dentro dela. A semente amadureceu, germinou por causa da ação de Krishna. E assim também é conosco, com toda essa sociedade, essas coisas aqui. Mas o que está acontecendo? As pessoas estão deixando de lado os valores materiais, os valores espirituais, em busca de valores materiais. Sim, sim. Então, isso daí gera uma desarmonia dentro da natureza, dentro do relacionamento humano. Desintegra, né? É. Então, essa desintegração é fruto de quê? De valorizar excessivamente algo, tá? Que é temporário. Efêmero. É. Então, dentro desse contexto, tá? Se você for pensar culturalmente, tá? Até o século XVIII, né? Havia filosofia, mas essa filosofia incluía Deus no meio dela. Então não era uma filosofia com um cunho materialista, tá? Ela era uma filosofia buscando entender melhor Krishna, tá? Embora a aparência daquilo ali, tá? Mas a semente é isso. Igual, por exemplo, a teoria da evolução, que todo mundo fala nisso, ela teve origem numa coisa simples. Queriam provar que o dilúvio tinha existido. Então todo esse movimento da teoria da evolução foi uma tentativa de provar isso, tá? Então a semente disso, e ela não foi uma coisa que aconteceu com Darwin, ela começou ao longo de vários séculos, cada um desenvolveu uma parte. Ele apenas sintetizou isso, tá? Então dentro desse contexto, dentro dessa cultura, tá? As pessoas não sabem não olhar as coisas da forma que elas são. Há um exemplo de Confúcio que perguntava para ele qual que seria a primeira providência se ele viesse a governar o estado da China, na época conhecido como Wei. Ele falou assim, que as coisas fossem chamadas pelos seus próprios nomes, seria meu primeiro decreto. Viva Confúcio. E o discípulo ficou muito indignado e o Confúcio virou para ele e falou assim, uma coisa muito simples. Se a proposição é verdadeira, os frutos são verdadeiros. Se a proposição é falsa, os frutos são falsos. Então, a gente, dentro desse mundo, a gente perdeu essa capacidade
de nomear as coisas como elas são. Nossa. Então isso está distanciando cada vez mais a sociedade de Cristo, de Deus, dos valores espirituais. Tá? Então isso aqui é uma oportunidade de demonstrar que, apesar de toda essa contaminação material, ainda existem núcleos de valores espirituais. Graças a Deus. E por causa deles, tá? Nós não estamos ainda dentro de um caos, dentro de um poço sem fundo, numa volta irreversível. Esse encontro meu aqui agora com o senhor, com vocês, eu vi esse rapaz descendo na rua da Bahia, do outro lado da calçada. Quando eu dei por mim, ele estava do meu lado. Aí eu queria falar com ele, mas ele estava num passo largo lá. Eu falei, nossa, agora não vai dar. Aí de repente ele estava do meu lado. Eu, não, peraí, tá. Eu conversei, um papo maravilhoso, ele mostrou o livro e eu adoro esse título aqui mais uma vez. Se vocês não se importarem, eu vou até entrar no meio de vocês dois. Eu vou fazer uma perguntinha última, vou liberar vocês, estão doidos para ir embora, já cansados do evento. Então sou eu aqui, ó, em busca do verdadeiro eu ser, canal C. Eu queria perguntar para vocês dois, qualquer palavrinha que vocês possam me dar sobre isso, um aforismo. Uns vivem para morrer, e uns morrem para viver. O que vocês têm para me poder dizer sobre isso? Olha, você fala isso, houve na época de Prabhupada, né? Quando Prabhupada chegou, o outro aforismo, eu vou responder com outro aforismo. Viva e deixa viver, tá? Deixe viver e viva. Uau, uau. Tá? Então, o que significa isso? Não adianta você querer contestar uma ideologia, tá? Quanto mais você contestar uma ideologia, mais você está se tornando escravo dessa ideologia. Mas se você aprende a conviver com essa ideologia, se você aprende a conviver com a essência que essa filosofia transmite, tá? Você vai se tornar transcendente a ela. Então, dentro desse contexto, tá? Todo esse movimento, tudo isso aqui é um convite a transcender esses valores efêmeros, tá? E dentro desse contexto, tá? É importante saber que existem canais, que existem veículos que também auxiliam a difundir esses ensinamentos, tá? Então, assim, é um grande prazer, tá? Poder partilhar isso, tá? E outras vezes, tá? Convidar vocês para participar no Templo Hare Krishna, na Rua Ametista 212. Outras pessoas que estão interessadas. Rua Ametista 212, onde fica o bairro? No Prado. No Prado. Esquina com a Rua Chapecó. Esquina com a Rua Chapecó. Aí, Mendes, a minha escola de coach foi lá na Rua Chapecó. Então, Escola Mendes, estamos aí em Chapecó perto. Nós vamos lá, se vocês puderem me dar o contato, eu vou lá fazer uma divulgação, um programa, entrevistar, divulgar para as pessoas. E nós precisamos, esse momento atual da sociedade, principalmente no nosso país hoje que está vivendo politicamente, governo, caos, sociedade, nós estamos precisando de pessoas assim, maravilhosas, propagando bem como vocês, com esse sorrisinho gostoso, só tá imagina, o senhor deve estar com fome, segurando o alimento há muito tempão. Tá aqui muitas horas, você vendendo aí na rua, atendeu a gente, muito legal. Então eu queria agradecer de fundo do meu coração, né, Krishna, a vocês. Eu gostaria também de te ouvir, que você ia falar sobre o viver e morrer. Você queria colocar alguma coisa? Em geral, as pessoas não compreendem assim que todos nós estamos à beira da morte, seja um velho ou um bebezinho, né? Todos nós estamos à beira da morte. Então as pessoas elas estão desperdiçando isso. Elas estão desperdiçando a oportunidade que nós recebemos, sabe? A gente está humildemente tentando transmitir um conhecimento que nos possibilita compreender algo além disso, né? Além de nascimento, além de morte, né? A vida não começa quando a gente nasce e não termina quando a gente morre. E além disso também tem uma frase de uma pessoa assim que materialmente foi muito inspiradora assim, para muitas pessoas, que é Martin Luther King, né? Ele fala que se você não tem um bom motivo do qual você esteja disposto a morrer, você não tem uma razão para viver. É algo assim, eu não tenho certeza. Então,
Então, do mesmo modo, a gente não pode viver assim, distraído, né, inerte, né? Senão a gente vai escorregando para essa letargia que nos engole. A gente tem que saber como agir. E a melhor forma é que a gente possa servir a Krishna, como foi mencionado, que quando a gente satisfaz a Krishna, todas as partes integrantes de Krishna ficam satisfeitas, né? É como regar a raiz da árvore. Os galhos, as folhas, o tronco se beneficiam com isso. Ô Manohara, maravilhoso pra vocês. Eu tenho vontade de ficar a noite toda aqui com vocês dois. Eu queria só perguntar também, assim, te perguntei ali nos bastidores, você falou que se converteu mais ou menos 2, 3 anos, isso? Não, menos de 2 anos. Menos de 2 anos. E já tá com essa... Uau! O processo é muito rápido. Pois é, eu queria te perguntar, porque você já devia estar nele, sem sabe, nem percebendo, né? E aí eu queria te perguntar o seguinte, você se matou em vida pra estar aqui assim? Quem era o Manohara antes? Você tinha um outro nome, você tinha uma outra identidade, uma outra personalidade? Você se matou em vida pra estar aqui assim? Por exemplo, você saiu lá de Curitiba, tá aqui hoje no sábado. Você era uma outra pessoa antes, sua adolescência? Desculpa, você tem com quantos anos? 23. 23, você é novo, tipo, você nem, né? Você era uma outra pessoa antes e se matou em vida pra assumir o seu eu? Na verdade, assim, o fundamental é que a gente entenda esse conhecimento, assim. Nem fala muito de si. Mas, em geral, eu tava que nem a maioria das pessoas, andando pros lados. As pessoas andam muito pros lados, né, de uma coisa pra outra, de um relacionamento, de um emprego, de uma faculdade pra outra. Então, é assim que as pessoas estão, como se estivessem em um oceano, tentando segurar alguma coisa pra não afundar, né? Se apoiando em alguma boia, mas elas não saem dessa condição. Então, era isso, tava, assim, buscando por alguma coisa, mas eu não tinha compreensão do que era, né? Aí, quando eu conheci a cultura Hare Krishna, essa ansiedade acabou, né? Quando eu fazia a faculdade, eu pensava, e depois disso, o que eu vou fazer? Trabalhava e pensava, e depois? Né? Então agora não, agora eu simplesmente quero continuar fazendo o que eu faço. E seu nome mudou? Mudou. Posso te perguntar qual era seu nome antes? O nome que eu recebi, assim, é um nome corpóreo, né? O nome desse corpo é Mateus. Mas o nome desta alma, né? Nessa etapa que eu me encontro é Manohara, Satiputra Das. Significa que eu sou servo do filho de Sati, aquele que atrai a mente de todos. Maravilhoso, você atrai mesmo. Você vai falando, você tem uma persuasão, uma boa fala, uma oratória maravilhosa, que dá vontade de te ouvir a noite toda. Mas é mais bonita a história do Girival. É sim, muito simples, parabéns, mas é assim. Deixa eu perguntar pro senhor, o senhor também se matou em vida em algum momento? A palavra matar, eu não acho que seja mais adequada dentro desse contexto, tá? Houve uma transmutação. Adorei. Uma transmutação de... Eu estava dentro de uma visão incorreta das coisas, tá? E, pela misericórdia dos devotos, tá? Isso aconteceu há 30 anos atrás. 30 anos atrás. Tá? O contexto foi um outro. Como se diz, eu não fiz nada para merecer o que eu tenho hoje. Eu fui cativado, tá? Novamente, por esse amor de Krishna que estava esquecido dentro de mim. Por isso que eu falo que foi uma transmutação, tá? Uma transmutação que me possibilitou renovar meus valores, tá? Eu voltar à minha consciência original, porque todos nós existimos, tá? Nós existimos para sermos servos de Cristo, tá? E não servos da nossa mente, dessas ideologias, desse sectarismo, dessas unilateralidades, tá? Nós somos servos de Cristo. E o que é ser servo de Cristo? Relacionar de uma forma humana, tá? De uma forma respeitosa. Você colocou o canal ser, tá? Ser o quê? Ser por quê? Tá? Ser para quê? Então, dentro desse contexto, o ser aí implica um existir. Mas um existir com que qualidade de vida? Com que postura, tá? Porque até agora, as pessoas, se a gente for pensar, elas se tratam como se fossem cães e gatos. Elas não se tratam respeitosamente como uma pessoa humana, tá? Se elas se vissem como pessoa humana, você não teria tanto problema, você não teria tanta dificuldade no dia a dia.
você aceitaria cada um com suas qualidades, com seus defeitos, tá? Menosprezaria os defeitos, porque se você é filho de Deus, e se Deus é pleno de amor, Ele é pleno de misericórdia por todo mundo, porque isso não se aplica só às formas humanas. Você tem essa árvore, ela está crescendo, ela está desenvolvendo isso aí, porque Krishna está presente dentro dela. Krishna está nutrindo isso da mesma forma. Jesus Cristo colocou: não se preocupeis com o dia de amanhã. Olhai as árvores do campo, as flores. Elas crescem, elas se desenvolvem sem se preocupar com quem elas vão nutrir. Nós colocamos que nós temos que nos nutrir, nós colocamos que nós temos que cuidar de nós. Nós nos tornamos egocêntricos, nós nos tornamos individualistas. E com isso, o que acontece? O outro passa a ser uma mera ficção, tá? Um objeto que eu vejo, entre aspas, tá? Como se fosse uma prostituta, alguém que eu não tenho que, tá? Considerar afeto, como uma coisa nisso daí, tá? Então, o modo que a gente tem hoje, tá? A sociedade, o que ensina esse tempo a gente, ela nos leva a comportar como animais, não como pessoas, não como entidades religiosas, não como servos de Cristo, que é a nossa posição constitucional. Nossa Senhora, que espetáculo! Que isso foi um presente para mim, de Krishna estar aqui, passando naquele momento na Rua da Bahia, descer, você está do meu lado ali na Afonso Pena, entrar aqui no Parque Municipal, conhecer vocês. Muito obrigado mesmo, mestre. Adorei. Muito obrigado mesmo. Você é de Curitiba, eu já morei uma época em Curitiba, através da luta. Eu mexi com luta, artes marciais. E aí eu morei uma época, adorava a gastronomia de lá. É uma delícia lá. Ó, parabéns mesmo, muito obrigado a vocês. Desculpa pelo tempo de vocês. Foi um prazer. Isso aí não, é uma oportunidade que a gente precisa sempre aproveitar, tá? Você é um instrumento para levar o que aconteceu aqui a outras pessoas, tá? E despertar nelas esse interesse por valores espirituais. Eu que agradeço a você pela oportunidade e é uma misericórdia que você está concedendo para a gente. Nossa. Através de você, Krishna vai poder agir e beneficiar muita gente. Assim seja. E só uma última coisa. Claro, por favor, você tem direito a todos. Essa é a mais importante. Cantem Hare Krishna, é fácil, ó. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esse mantra limpa nosso coração de toda a sujeira acumulada durante anos. Então, peraí, vamos lá mais uma vez que eu quero aprender, por favor. Vocês na margem, quero aprender. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E aí vocês vão fazendo um mantra com aquele tal. É uma maneira muito simples de dizer isso. Como é que você faz uma planta germinar? Você tem que pôr a água nessa planta germinar, tá?